Na Rádio 105, nós recebemos aqui a secretária de Saúde, a Neuci, e também o enfermeiro Robson. São assuntos sempre, né, quando se trata de saúde, de relevância a toda a nossa comunidade. Neuci, bom dia, Rádio 105 FM. Bom dia, Marcos. Olha, nós de novo aqui, né? E você gentilmente cedendo esse espaço para a saúde, né? Para a gente estar divulgando o trabalho da saúde através da rádio, que eu acho maravilhoso esse canal de comunicação com a população, né? Bom dia também ao Robson, seja bem-vindo à Rádio 105 FM, enfermeiro Robson. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Para nós é uma satisfação estar aqui falando do nosso trabalho, né, da saúde e fazendo o convite para a reunião de hoje, né, para o grupo de hipertensão diabético que vai ter na Obra Cope também. E as ações de um enfermeiro no dia a dia são muitas, hein, Robson? São muitas, é um leque muito grande, então nós temos as consultas de enfermagem, exames, orientações, tanto preventiva como orientações de autocuidado também com todos os pacientes, né, seja ele hipertenso diabético, com câncer ou gestantes também. É um leque grande, é um serviço muito importante dentro da unidade de saúde, tanto do enfermeiro como da toda a equipe de enfermagem, né, que é técnicos e auxiliares. Né? Há uma diferença entre enfermeiro para enfermeira? Não, só o sexo mesmo, masculino e feminino. Né? O trabalho é o mesmo, né? É o mesmo. Neuci, agora mais tranquila, soube que está agora aposentada, é isso mesmo, Neuci? É isso, olha aí, eu sou uma senhora aposentada e trabalhando ainda. Sim. Estamos à frente da secretaria, muitos projetos ainda para acontecer, né? E que já estão encaminhados. Eu vi a dificuldade que é a mudança do secretário no meio de uma administração. Sim. A gente veio de uma realidade quando a Josi assumiu do Claudir, e eu acabei assumindo da Josi, e assim, o conselho que ela me deu, ela disse, não, isso aqui não é para mim, vai que tu consegues fazer. Ela me falou isso, eu disse, não, Josi, mas não é o que eu quero, né? Ela disse, não, mas tu precisas fazer, né? E eu abracei a causa, né? E acho que não é o momento de abandonar a prefeita Chica, né? Sim. Enquanto ela achar que meu trabalho está contribuindo para a administração dela, eu vou estar aqui, vou estar presente. É a minha doação, até como gratidão ao povo pelo tempo que eu trabalhei como funcionária da prefeitura, né? Sim. Então, foram assim, quantos anos, eu sei? Foram 29 anos. Nossa. de trabalho. Para aposentar a gente precisa 30, daí eu averbei mais um ano afinal de contas, no final da história, Sim. sobraram 3 anos. Eu poderia estar aposentada 3 anos antes, né? Olha só. Mas como não fui buscar, não estava pensando no assunto, eu acabei perdendo não, porque a gente não perde, a gente só ganha na vida profissional da gente, no nosso dia a dia. A gente, cada dia é um ganho, né? Por isso que dá certo, né, ser secretário de saúde sendo né, do setor da saúde, né? Acho que isso acaba tendo essa experiência também, esse conhecimento, né, acaba ajudando e contribuindo, tanto que acabou dando certo. Eu fui questionada na Câmara de Vereadores segunda-feira quanto a levar de novo a medicação para os postos de saúde. Eu disse, eu vim de uma realidade onde eu vi o ESF nascer. Né, a gente trabalhou no início, a gente viu as batalhas da irmã Petronila para estar implantando o primeiro ESF. Começou com o PAC, né, que era o Programa de Agente Comunitário de Saúde, não contemplava a figura do médico, né? Sim. Depois veio o ESF, veio o 1, o 2, o 3, né? E a gente viu tudo isso crescer, e nesse tempo a gente acompanhou as vantagens e as desvantagens, né? Sim. Então, isso dá um pouco de segurança para a gente agora. E também a equipe, né? Aqui, através do Robson, eu quero agradecer às outras enfermeiras, as enfermeiras que já passaram, a Eliane, que eu sou novos voos, né? E que eu acho que vai dar super certo. Agradecer os que estão hoje, né? Que são uma equipe maravilhosa. A equipe é muito boa, a equipe de enfermagem é muito boa. Temos 3 médicos assim de uma capacidade incrível. E então, assim, o fardo, o trabalho se torna gratificante. Sim. Trabalhar com uma equipe
como a gente tem hoje na saúde. Você falou a questão, né, o que relacionado aí à Câmara de Vereadores. Muitas vezes há uns pedidos que é para meia dúzia, né? A Secretaria de Saúde, ela trabalha como um todo, para a população em geral. Não se pode atender apenas, né? A gente fala num exemplo, né? Meia dúzia, né, Nilce? A gente procura igualdade, a gente procura e faz igualdade. E isso, às vezes, gera algum descontentamento, porque a gente não pode beneficiar o Marcos e não beneficiar o Robson. Exato. Se eu beneficio o Marcos, o Robson tem direitos iguais. Então, eu sempre costumo dizer para os pacientes que é igual uma mãe quando tem uma fatia de pão. Se ela tem uma fatia de pão e ela tem 4 filhos, ela vai partir essa fatia de pão em 4 pedaços e dar um pedaço para cada um. O que a gente tem para trabalhar em saúde não é muito. Então, por isso, a gente não consegue, talvez, atender o paciente 100% como ele gostaria, ou até como ele mereceria naquele momento, né? Sim. Mas a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem e tentar dar o melhor com isso, né? O que vai mudar com o novo ESF? Com o novo ESF, o Robson vai ser contemplado com a unidade nova, né? A gente vai estar separando as 2 equipes que já a longo prazo, por necessidade, quando o ESF 1 trabalhava na Roden, não era um local insalubre, a gente não tinha segurança para os trabalhos e a gente resolveu unir com o ESF 2. E depois, com a mudança, como o ESF 1 ficou pronto, o espaço lá era melhor, a gente acabou levando para lá também, né? Mas eu acho que com essa divisão, cada um trabalha a sua equipe, os pacientes têm mais confiança na figura do seu enfermeiro, da sua equipe. Hoje ele chega lá, uma hora ele é atendido por alguém da equipe do 1, outra hora quem recepciona é alguém da equipe do 2, e às vezes por não conhecer o paciente, não tem aquela sintonia com o paciente, acaba quebrando um pouco isso. E eu trabalhei dentro de equipe, trabalhei com o Robson também. A gente sabe que a acolhida do paciente é muito importante. 50% da necessidade dele é a acolhida naquele momento que ele chega na unidade de saúde, é ele entender o que está acontecendo ali e como ele vai ser atendido. Então, isso é muito importante. Então, com essa divisão, a gente vai ganhar qualidade no atendimento. Eu achei interessante quando foi colocado o nome, né, do ESF ao lado do Hospital Yamamoto. Uhum. O nome tem uma outra palavra ali que é um pouquinho mais difícil, Nilce. O Yamamoto Massagem? Massagem, né? Uhum. E agora achei interessante também, porque é uma pessoa que é da área da saúde, né? Tinha um carinho, a população tinha um carinho muito grande, né, que era o ramo da farmácia, né, mas imagina quantas pessoas, né, eram atendidas, né, eu acho que foi muito acertado. Já foi definido isso? Sim. Já foi definido. Foi feita uma sugestão por parte do setor da saúde? Na segunda-feira já foi para a Câmara de Vereadores, né? Sim. E, assim, eu achei fantástica a colocação da prefeita, né? A gente estava cogitando alguns nomes, Sim. né? Mas a gente sempre... até cogitei para ela a figura da irmã, a irmã Bogomila, que era a farmacêutica do hospital, que morou até os 80 anos aqui em Salete, só que a chamada irmã Isabel aqui pela comunidade, né? Sim. Só que era uma pessoa pouco conhecida, que a gente não sabe nada da família. Sim. E fez um trabalho fantástico, fica a nossa eterna gratidão, quem conheceu ela, né? Sim. Mas Dr. Yamamoto e o Zeca da farmácia fizeram história aqui na nossa cidade, né? E os dois tinham entrosamento, eu tive o prazer de trabalhar com o Dr. Yamamoto também, né? E sei, assim, da competência dele e sei da sintonia dos dois. Sim. Então, a sintonia dos dois hoje resultou na unidade Dr. Yamamoto Massagem e a unidade José Vieira Tives, né? José o Vieira popular Zeca Tives, né? O Zeca da farmácia. Sim, sim. Então, assim, é bonito a gente fazer parte dessa história. Foram muitos anos, né? Foram muitos anos. Depois então, assim, dele pro próprio filho também, né? Isso, foi uma questão assim. Mas a história da dificuldade desse povo, eu me lembro, meu pai, a gente morava no bairro Schreiber, as pessoas, quando começou o Beira Rio lá, as pessoas não tinham carro para vir até no hospital. Sim. Chegavam às vezes meia-noite, 1h da manhã, batendo na porta,
ou me leva lá no Zeca Tives, que a minha criança está com febre, ou me leva lá no hospital. Então, assim, a gente viveu essa história. Sim. E é bonito lembrar disso, e é gratificante. E eu me emociono, assim, com a sensibilidade da prefeita de buscar esses detalhes. Sim, sim. Porque ela é saletense de coração, né? De nascimento ela é de Itaió, assim como eu sou saletense de coração, mas moro há muito tempo aqui. A minha infância, a minha adolescência foi aqui em Salete, então eu me considero saletense, né? Sim. E a gente vê essa história voltando à tona, é muito emocionante. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes, muitos desses queridos que estão nos ouvindo agora, eles estão sentindo essa emoção, eles estão vivendo esse momento, relembrando essas histórias, sabe? Que legal. Isso é muito bom. É muito bom envelhecer também. Sim, sim. Que bom, né? Mas a gente, quando eu soube, eu fiquei muito feliz por isso, até porque a gente também tinha um conhecimento, né? Pela questão de trabalhar de cobrador na época, às vezes até remédios a gente acabava comprando para levar, né? O pessoal pedia, né? Às vezes tinha alguns da comunidade, compre esse remédio lá na farmácia. E a gente vai lá no Zeca e busca. Vai lá no Zeca e busca lá. Robson, hoje a importância dessa reunião, como vai acontecer, para quem, né? O público também que é o foco hoje. Então, Marcos, uma reunião hoje de hipertenso diabético, tá? Tem como foco, né, os hipertensos diabéticos. Hoje o nosso município tem 1.621 hipertensos cadastrados e 453 diabéticos cadastrados. Então isso dá um total de 2.074, mais ou menos 28% da população com essas patologias, hipertensão e diabético. Fora os que não sabem ainda, né, que não tem um diagnóstico, que não procura as unidades de saúde, não procura o hospital, né. Então assim, depois de um longo período de pandemia, a gente volta com as reuniões presenciais, ali assim, com as reuniões de hipertensão e diabético, com foco nessa população. Como é que foi nesse período? Não foi fácil, Marcos, porque o pessoal ficou com medo, ficou em casa retido, né, com medo da doença, do contágio, né? Então, foi 2 anos muito difíceis para a gente, que esse pessoal não vinha para o posto de saúde, a gente também não poderia ir nas casas também, né? Então, ficaram meio desassistidos. Né, parcialmente, alguns, lógico, procuraram o hospital em caso de emergência e posto, mas foi um ano, assim, 2 anos bem complicado para o cuidado e tratamento desses hipertensos diabéticos, né? Sim, sim. Qual que é o suporte que o setor da saúde contribui com esse Certo, então esse nós temos as pessoal, reuniões que tem esse cuidado, né, de aferição de pressão, HGT, peso, altura, saturação, temperatura, temos consulta médica, de enfermagem, nutricionista, psicólogo. Temos eletrocardiograma no município, que muita gente não sabe, que a gente faz também o exame do eletrocardiograma, e todos os outros profissionais também para ajudar no cuidado desses pacientes, né? Sim, sim. Importante, né? E desse número todo que você falou, quantos participam hoje, por exemplo? A gente não chega, tanto é que assim, é uma patologia, um grupo tão importante, Marcos, que o Ministério tem 7 indicadores hoje que a gente tem que dar prioridade. E tanto é que os recursos hoje são repassados para os municípios conforme esses indicadores são feitos os trabalhos, né? E os hipertensos diabéticos são 2 desses indicadores, né? E hoje a gente está com 25% a 30% só de participação desses hipertensos diabéticos nas unidades de saúde e nos grupos também. Geralmente desse número aí, qual a faixa etária? É de 50 anos para cima. Para cima. Para cima, a maior parte, né? Temos hipertensos mais novos, né? Mas a maior fatia é de 50 anos para cima. Como você falou que muitos não acabam procurando ou porque talvez não tem nem conhecimento que fazem parte? Não tem conhecimento, Marcos, porque assim, geralmente são doenças silenciosas, né? A hipertensão, muita gente não tem sintoma algum e vai descobrir quando dá um infarto, um AVC, tá entendendo? Ou algumas pessoas sentem cefaleia, tonturas, dor na nuca. Já o diabético, ele começa a sentir perda de peso, né? Sede excessiva, ou quando começa a aparecer feridas nos pés, principalmente com difícil cicatrização, que já é um caso também já de uma diabetes mais avançada, né? E também alteração renal também, né? Que Sim. é um dos órgãos-alvos que o diabetes consegue destruir também. E né? geralmente procura quando dá algum problema. Quando dá algum no problema, motor. Né? A gente, assim, é difícil, né? Procurar a prevenção, fazer alguns exames de rotina, né? As mulheres mais, os homens menos, né? Então a gente nota assim, uma procura muito grande de mulheres no posto para exames preventivos e os homens
ainda somos considerados guerreiros, né? Que não ficamos doentes, mas ficamos doentes sim como as mulheres. Só que não procuramos a prevenção devidamente como as mulheres fazem, né? E a prevenção é muito importante, né? É muito importante, tá? Porque tudo que é tratado e descoberto no começo, a gente tem uma grande chance de cura e ter uma vida saudável durante muito tempo, né? Sim. Qual o tempo hoje? Tem uma duração dessa reunião? A reunião, a gente vai começar às 2 horas com a palestra com o Dr. Lucas, que é o dentista, que vai falar sobre os cuidados e a importância do controle da hipertensão e diabetes no tratamento odontológico, né? Então muita gente não liga para isso, mas vai, por exemplo, vai extrair um dente hoje. Se tu tiver com a pressão alterada e com a glicose também alterada, tu não consegue fazer esse procedimento. Sim. Mas a pessoa chega lá no gabinete odontológico, é verificada a pressão, o HGT está alto, ela é mandada para casa ou para consulta médica para fazer o controle, né? E acaba ficando chateado, brabo. Então o Dr. Lucas hoje vai falar tudo sobre isso, os hipertensos diabéticos. Tenha cuidado com prótese também, por causa de ferida na boca, né? Algumas doenças também da diabetes pode, o famoso sapinho, né? Que é a cândida que pode dar no diabético também, tá entendendo? Então, um tema bem relevante. E cada encontro vai ter um profissional diferente falando sobre um tema diferente voltado a essa população. Que importante, secretário, a gente vê que é muito amplo, né? O que muda agora, esse fim da pandemia, que a gente já está aí no encaminhamento para isso? A retomada a essas atividades de prevenção, né? Que é o verdadeiro papel do Programa de Saúde da Família, trabalhar a prevenção, ir dentro das famílias e buscar a prevenção. Não quando a pessoa fica doente, bater na porta para procurar um remédio para amenizar aquele problema, mas prevenir para que esse problema não venha trazer ela doente até na porta da unidade, né? Sim. Então, com o fim da pandemia, a gente retoma os encontros, né? E como o Robson falou, todos os meses com um profissional diferente. Já começamos aumentando os números de consultas, né, Robson? Os números de agendamentos, já tem poucos casos procurando com sintomas de Covid, então isso já dá uma liberada na agenda para poder atender um pouco melhor a população, né? E também a gente está com planos de repente, criar mais uma equipe de programa de saúde da família, então ao invés de 3, a gente ter 4. Isso também já vai trazer mais, claro, a gente depende da aprovação do Ministério, não é uma coisa para amanhã, mas a gente já está alinhando para a formação de uma 4ª equipe de programa de saúde da família. Então, isso vai diminuir o número de pessoas na equipe, mas vai aumentar o número de profissionais para atender essas pessoas. Sim. Então, isso também vai amenizar a busca pela consulta médica, que hoje a gente entende que as pessoas gostariam de se programar, essa semana eu vou consultar, e consultar dentro da semana. Mas com as cobranças que a gente tem do Ministério, com as metas que a gente tem que cumprir, a gente é limitado, porque a gente recebe um financiamento do Ministério para esses programas de 50%, o outro 50% a prefeita conseguindo o dinheiro para a gente manter, né? E com essa 4ª equipe, a gente acredita realmente que vai conseguir dar uma qualidade melhor ainda para os nossos saletenses. Secretária, já aproveitando a questão do Covid, como é que está agora as ações? As ações do Covid, agora a gente praticamente está só atendendo as pessoas sintomáticas que vêm na unidade, que são 1, 2 por período, né? Bastante. A gente mantém ainda as 2 tendas, né? As salas do Covid vão permanecer. Tem um prazo? De triagem por prazo indeterminado. Se a gente vê que agora não apareceu mais ninguém, a gente desativa. Mas, por enquanto, a gente ainda vai manter as 2 tendas que a gente tem. Sim. E as salas que a gente tem adequadas para atendimento à Covid. Muito se falou, um exemplo, H1N1, né, que é da gripe. Talvez o Covid fica anualmente agora também, a questão da vacinação? Sim, com certeza. Entrou para ficar e vai para o calendário, né? A gente sabe hoje da dificuldade do Ministério para comprar vacina, a gente, né? Mas a gente reza que isso
não traga prejuízos, né? E que eles consigam se organizar e mandar a vacina para a gente, né? Sim. E a gente está aqui preparado, já se encaminhando para uma segunda sala de vacina, para não ter só uma sala de vacina, que hoje nós estamos com uma vacinadora apenas no município. Isso é difícil para a gente, porque a coitada ela não pode ficar doente, ela não pode pegar férias, e ela fica ali, presa na sala de vacina, dia após dia. Então, a gente está treinando uma nova profissional, precisa da liberação do Estado, da Regional de Saúde, então é tudo muito burocrático e muito lento, mas a parte do município, nós estamos fazendo, já preparando tudo isso. Antes da gente finalizar, a saúde, né, como um todo, ela tem uma verba anual. Sim. Tem anos que acaba sendo mais, outros menos, mas isso se deve também à procura, né? Tem anos que acaba tendo uma procura maior. Seria mais ou menos isso, Neuci? Até para falar sobre essa questão, eu vejo que às vezes acabam distorcendo muitos os fatos, né? Mas teve ano que foi investido mais, mas a questão da saúde, como é que você vai prever que naquele ano as pessoas vão procurar mais a saúde e tem ano que procuram menos, né? Como foi o caso da Covid isso, também? Fala-se do que o município é obrigado a aplicar na saúde, 15%, né? Então, eu fui também questionada na Câmara de Vereadores quanto a isso. Por que no ano 2021 a gente gastou 19%, se em anos anteriores a gente gastou mais de 20%, né? Sim. Então, assim, a gente também amadureceu a equipe amadureceu, nós nos entrosamos, nós bolamos estratégias para redução de custo. Sim. Também, né? E prevenção, né? Porque a prefeita sempre cobra de nós, fazer mais com menos. E é isso que ela trabalha. A marca dela é essa, fazer menos com mais. A gente é hoje contemplado com funcionários fantásticos, que trabalham com a economia de material. Pode não parecer, mas a folha de papel que tu usa na impressora, eu tenho funcionário que a folha que ele não usa, ele guarda para usar do outro lado. Sim. A folha não, né? E isso é economia. Tudo isso a gente preza dentro das unidades de saúde, na sala de curativo, em todos. A gente, dia após dia, a gente vai conseguindo fechar mais. E também a gente consegue manter a farmácia hoje com uma quantidade de medicamentos bem aquém do que a lei obriga a gente a ter, né? Então, tanto que tem pessoas dos municípios vizinhos se cadastrando no nosso município, dizendo que moram junto com os parentes para vir se beneficiar na nossa cidade. A gente está conseguindo cortar, a gente está conseguindo fechar o leque. Tem disso? Tem, mas é muito difícil para nós gerenciar tudo isso, para de repente a gente não estar sustentando o município vizinho e deixando faltar para os nossos, né? Sim, sim. Então é uma batalha constante, né? Olha só. E a equipe da saúde, eu acho que vale a pena aqui colocar, nós fomos os segundos colocados no Alto Vale, contemplados na avaliação de metas do Ministério. O nosso município foi o segundo colocado. No ano que passou, a gente foi o primeiro colocado, e nesse ano a gente ficou em segundo lugar, justamente porque faltou o contato com os hipertensos e diabéticos durante a pandemia. Daí a gente foi para segundo lugar. Mas nós, na primeira avaliação do Ministério, a primeira avaliação de metas do Ministério que aconteceu, o nosso município no Alto Vale foi o primeiro lugar. A gente tem outros questionamentos à secretária de saúde, mas nós toda semana estamos recebendo um secretário aqui, aí a gente depois, né, vai ter um tempo, um espaço bem grande aqui, né, para questionar bastante a secretária de saúde, a Neuci. Nós queremos agradecer o enfermeiro Robson João Rosa. Eu tinha anotado aqui, né, de um lado, agora eu peguei o sobrenome aqui, né, até para a gente mencionar, tão importante também o nome completo, Robson João Rosa. Muito obrigado, né, e a sua mensagem final e o convite também para que todos possam estar participando hoje. Então, Marcos, muito obrigado por essa abertura aqui na Rádio Também, a gente fazer o convite e falar um pouco também do nosso trabalho na unidade de saúde, né?
Então, quero reforçar mais uma vez o convite à população de Salete, né, hipertenso diabético, para a reunião de hoje à tarde, às 2h, na Obra Coop. Então, serão todos bem-vindos, tá? Vai ter uma equipe lá completa para atendê-los também e receber. E a palestra também com o Dr. Lucas, falando sobre os cuidados também do hipertenso diabético. Que bom. Queremos agradecer também a secretária de Saúde, a Neuci, com a gente aqui hoje, né? O que eu notei, a Neuci está mais alegre. Eu acho que é o efeito aposentadoria, hein? Muito obrigado, Neuci. É isso? É isso, Marcos, é isso. É uma leveza na alma, né? Pois é. Então, tá aí fechando aí. Mas não precisa falar do salário, não. Só... assim, o que eu vou te dizer? O pessoal não pergunta primeiro qual é o valor do salário, Neuci? Mas eu, na verdade, eu relutei muito. Sim. E eu achava injusto eu estar aposentada e trabalhando. Sim. Até que uma colega de trabalho chegou para mim, mas tu pagou Sim. a tua aposentadoria. Exato. Então eu contribuía do meu salário todo mês. Eu não me aposentei pelo INSS, eu me aposentei pelo Fundo de Pensão e Aposentadoria da Prefeitura, o Sim. FAP, né? E uma colega de trabalho disse assim, mas por quê? E se tu te aposentar e sair, a prefeita vai ter que contratar um outro secretário Sim. para começar a fazer o trabalho? E o que tu acha de errado isso? A tua aposentadoria, tu contribuiu mês a mês, sim, durante esses 29 anos, todo mês descontado teu salário para te aposentar. Isso. Só daí que caiu a ficha. E aí o professor, né, além de professor, agora virou agricultor, fazendeiro, né? É aí, ó, 3 funções, né? A gente tem a minha família, o meu marido e o meu filho, eles têm uma ligação muito grande com a agricultura. Sim. E, assim, o meu filho mesmo é apaixonado pela agricultura e, assim, o sonho dele é viver da agricultura e provar para as pessoas que isso é possível. Sim. Então, eu sempre brinco, né? Que eu, na praça, eu criei um colono. E muitos colonos na roça não conseguiram continuar, né? Sim, sim. E, então, assim, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque eu sei que ele faz por paixão, por afinco. Ele tem outra função ainda, sim, por enquanto, não consegue se manter ali, sim, né? Sim. Ele trabalha em empresas, sim, né? Mas a paixão dele é a agricultura. E luta por isso, busca conhecimento a cada dia. Então, assim... E o professor junto lá. E o professor Professora junto. Anísio, um abraço. De ajudante, né? Sim, então, sim. é assim que a gente toca a vida, né? Tá bom, Nessi. Na próxima a gente tem outros assuntos, acho que é muito amplo, né? A questão da saúde, A saúde, nós ficaríamos aqui até as 5 horas da tarde conversando, sim, sobre saúde, e eu acho que a gente não ia conseguir terminar esse assunto, né? Sim. O assunto saúde, porque é uma paixão. A saúde pública, o Robson está aqui, ele pode me corrigir, a saúde pública a gente se apaixona. Por tudo que tu faz pela pessoa, por tudo que tu organiza para oferecer para as pessoas. Então, são essas coisas que fazem a vida da gente valer a pena, né? E reforçar o convite para a reunião de hoje à tarde, que todos os hipertensos que puderem compareçam. A gente está no interior a reunião do nosso colega Levi, né, ali do pessoal do Platina e do Rio Luiz, né, mas que mesmo assim as famílias se dividam um pouco, participem lá e um pouco participem do encontro de hipertensos, que é muito importante, é um ganho muito grande para a saúde de cada saletense. E é essa a nossa função, porque todo esse empenho não valeria a pena sem a presença deles, sim, né? Muito obrigado. Com a gente, então, a secretária de Saúde, a Neuci, também o enfermeiro Robson, aqui na Rádio 105 FM, e com os registros do jornalista, o Alexandre Salvador. Nós voltamos a seguir com outras informações.